Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês aqui a edição 51 da coleção clássica Marvel, que é a edição 3 do Capitão América pela série cronológica, tá? Então nós temos aqui a terceira edição do Capitão América, né? Aquele que possui o cubo cósmico. Nós vamos ter uma aventura aqui, né? Que é essa chamada de capa aqui com o cubo cósmico, o famoso cubo cósmico que aí no cinema foi chamado de Tesseract, né? Temos aqui essa belíssima capa do Jack Kirby. Temos aqui a lombada, né? Com a guardazinha branca, né? Aqui o rosto do Capitão América, número 51, Capitão América, né? Temos também a contracapa com mais uma arte aqui do Jack Kirby, ok? São 128 páginas, tiras de suspense de 79 a 88, ok? Essa aqui é a terceira edição do Capitão América pela coleção Clássica Marvel. Vamos dar uma olhadinha por dentro. Óbvio que eu vou fazer, como eu sempre faço, né? Olhando as capas por dentro, você abrindo aqui, deixando o miolo, né, retinho e abrindo as capas aqui por dentro, a gente vai formar o rosto aqui do Capitão América. Muito bacana esse efeito, né, em todas essas edições aqui da coleção Clássica Marvel. Capitão América, temos aqui textos, né, que são belíssimos de ler, são textos extremamente informativos sobre a época, sobre os roteiristas, desenhistas e tudo que estava rolando ali para que essas histórias fossem escritas, né, fossem roteirizadas ali da forma que foram, ok? Temos aqui o nosso índice, né? Temos aqui também mais continuação do texto. Tá aqui, ó, tiras de suspense número 79, tiras de suspense nessa época aqui era dividido com o Homem de Ferro e o Capitão América, né? Cada um tinha uma aventura dentro dessa revista na época. Temos aqui os roteiristas, Stan Lee, Roy Thomas nos roteiros também aqui. Desenhos do Jack Kirby, Jack Sparling, Jill Kane, arte final do Frank Giacoia, Don Eck, Dick Ayers e Joyce Knott. O editor original na época era o Stan Lee. E aí nós temos o início aqui da nossa primeira história, onde nós vamos ter o Capitão América aqui lutando com alguns capangas, mas é estranho porque só ele está vendo esses capangas, a população não está vendo, a população está achando que o Capitão América está ficando maluco, mas na verdade isso é tudo efeito do hipnoelmo. São elmos hipnóticos, né, que estão aqui hipnotizando a população para que eles não vejam esses soldados, esses equipamentos, essas naves, somente o Capitão América está vendo. Isso tudo é um plano do Caveira Vermelha que retorna depois de anos, né, desaparecido, dado como morto. O Caveira Vermelha está retornando aqui com esse plano aqui de desmoralizar o Capitão América, né? E ele conta aqui como ele sobreviveu, né? Como foi o que aconteceu com ele após a última luta dele com o Capitão América e como ele sobreviveu, como ele se aliou a eles, né? Que é uma organização criminosa, estilo da Daima, né? E aí nós vamos ver que ele se aliou a essa organização e agora está aqui atuando, né? Em tese estaria obedecendo, mas na verdade ele diz que ele não obedece a ninguém, é tudo um plano também para que ele possa então alcançar a sua independência e conseguir os seus planos para que ele seja o dominador, ele que seja o grande mestre de tudo, né? E aí segue esse plano tentando descaracterizar o Capitão América, enquanto isso a IMA, aí agora sim a IMA, né? Ideias mecânicas avançadas, está ali criando o cubo cósmico, né, que seria um objeto extremamente poderoso, que eles inclusive têm muito medo que caia na mão do Caveira Vermelha. Eles já entenderam que o Caveira Vermelha é um sujeito extremamente perigoso e do qual o cubo cósmico não deve cair nas mãos dele. E aí, com a ajuda da SHIELD, né, o Capitão América entende que algo estranho está acontecendo ali e com a ajuda da SHIELD e que instala alguns circuitos no ar dele, aqui da máscara dele, ele consegue então vencer, né, esses efeitos aí desses raios hipnóticos ali, desse hipnoelmo, e aí provar para a população que ele não está louco nem nada, né? Olha essa capa aqui da edição 80, né? Que capa linda aqui do Jack Kirby, olha esse movimento aqui, né? Esse vento, esse poder, a gente sente que há um poder emanando aqui do cubo cósmico. Realmente uma capa belíssima do Jack Kirby nessa edição 80 de contos de suspense, né? E a edição 80 nós vamos ter a continuidade dessa história, onde o Caveira Vermelha ele vai descobrir sobre a existência do cubo cósmico, né? E ele vai então com a ajuda
de um traidor da IMA, né, conseguir botar as mãos no cubo cósmico, né? A IMA está tentando impedir que esse cubo chegue às mãos do Caveira Vermelha, o Capitão América acaba ajudando, salvando, né, esse agente da IMA ali, e acaba ouvindo desse plano todo do Caveira Vermelha. Então, com a ajuda da SHIELD, ele consegue então alcançar esse jato, consegue chegar a essa ilha onde o Caveira Vermelha estaria esperando o cubo cósmico, e aí eles vão ter um reencontro, né? O Caveira Vermelha e o Capitão América vão se reencontrar depois de tantos anos, esses inimigos aí, né, históricos, né, são inimigos até hoje a gente vê aventuras aí do Capitão América contra o Caveira Vermelha, e eles vão lutar, né, mais uma luta aqui entre eles, obviamente que o Capitão América vai levar vantagem, até que o Caveira Vermelha realmente comece a usar ali o cubo cósmico, que aí realmente o Capitão América não tem condições de enfrentar, né? A edição 81, que vai ser a conclusão dessa pequena saga aqui, onde aqui temos mais um texto bem bacana sobre o Caveira Vermelha. E aí o Caveira Vermelha, né, com o cubo cósmico nas mãos, ele tem muito poder, ele é muito poderoso, né? E ele revela o seu plano de não só dominar a Terra, ser o imperador da Terra, mas ter o Império Intergaláctico, dominar todas as galáxias, né? Olha só que mente, né, megalomaníaca, né, que ele tem aí de dominar não só a Terra, mas todo o universo, um Império Intergaláctico. E aí ele tenta derrotar o Capitão América criando um ser aqui, mas o Capitão América vence essa criatura, e aí ele tenta matar o Capitão América, o Capitão América se vendo já, né, numa situação de quase morte ali, ele então engana o Caveira Vermelha, se fingindo que vai servir ao Caveira Vermelha, né? E aí ele cria essa armadura de ouro para ele aqui, o Caveira Vermelha, e é o momento que ele se distrai e o Capitão América então ataca ele ali, e o cubo cósmico acaba caindo no mar, né? O Caveira Vermelha pula atrás para tentar alcançar o cubo cósmico, e eles dois acabam indo para o fundo do mar, porque a armadura de ouro faz com que o Caveira Vermelha afunde também. E esse primeiro arco de histórias aqui, que são essas 3 primeiras histórias, né, sobre o cubo cósmico e o Caveira Vermelha, ou a volta do Caveira Vermelha, termina com o Capitão América aqui vitorioso, cansado, né, muito abatido, cansado, mas vitorioso aqui, e com o cubo cósmico e o Caveira Vermelha no fundo do mar. A nossa edição 82, que, né, nós vamos ter aqui uma próxima história, onde nós vamos ter o Adaptoide, que também será uma pequena saga também, né, onde nós vamos ter esse Adaptoide, que é um ser que consegue se adaptar a toda ou qualquer outra forma de vida, ou seja, ele imita a forma ou uma outra forma de vida, inclusive com suas habilidades, com sua voz, né, com todo jeito, fica uma imitação perfeita, né? E o Capitão América começa a ter várias alucinações, é a ronda dele na Mansão dos Vingadores, ele está sozinho ali, ele acaba tendo várias visões, várias perturbações ali, e a gente descobre que isso tudo foi por conta de um alucinógeno, né? Ele acaba vendo o Bucky também, que era o seu companheiro lá na Segunda Guerra, enfim. E a gente percebe então que ele recebeu um alucinógeno das mãos do Jarvis, mas o Jarvis, que não é o Jarvis, já é o Adaptoide que tomou a forma do Jarvis, né? E agora ele vai tomar a forma do Capitão América. Só que para o azar do Adaptoide, né, na edição 83, o Batroc, ele vai invadir a Mansão dos Vingadores, né, para enfrentar ali o Capitão América, né, mas na verdade ele está enfrentando ali o Adaptoide. O Adaptoide, obviamente, por mais que ele tenha conseguido, né, imitar o Capitão América, ele não tem toda a habilidade, né, todos os reflexos do Capitão América. Aqui nós vamos ter um pouco da origem do Batroc sendo contada por ele mesmo aqui, bem interessante essa parte, e a luta é feroz aqui entre eles, né? E quando o Batroc está praticamente vencendo esse Capitão América falso, que é o Adaptoide, né? O Capitão América verdadeiro consegue se soltar, e aí acaba então surgindo e enfrentando o Batroc, né? E aí, obviamente, que ele vai vencer o Batroc, né? Que acaba fugindo ali, e eles acabam então aprisionando também, o Capitão América acaba aprisionando ali o Adaptoide, né? E só que na próxima edição, já para encerrar esse arco aqui também, né, nós vamos ter aqui o Super Adaptoide. O que seria isso? Mais um texto aqui sobre o cubo cósmico, muito bacana esse texto aqui, né? E aí nós vamos ter o Super Adaptoide, onde o Capitão América vai levar, né, os seus companheiros, a Vespa, o Gavião Arqueiro, né, e o Gigante, né, para ver ali
o Adaptoide. Só que nesse momento aqui o Adaptoide está captando, né, todas as habilidades deles, as formas deles, e aí se cria aqui um Super Adaptoide que está aqui imitando o Arqueiro, o Gigante, a Vespa e o próprio Capitão América. Ou seja, o Capitão América vai ter que enfrentar aqui, né, esse Super Adaptoide que está imitando 4 super-heróis, né, 4 Vingadores ali, e a luta é feroz, né? O Capitão América tem muita dificuldade de enfrentá-lo. Ele pode voar, né? Ele está com poder de voo, porque obviamente ele está ali imitando a Vespa também, que pode voar. E aí o Capitão América tem muita dificuldade, acaba caindo, né? E não morre por pouco aqui, por muito pouco ele acaba não morrendo. E a luta só não continua porque o Super Adaptoide, ele percebe que aqueles que o enviaram ali, né? Não estão respondendo aos seus chamados, e ele então começa a entender que pode ser que esses seus superiores, né, aqueles que o criaram, não estejam mais desejando e não estejam mais precisando dele. Então ele, com medo de ser destruído, ele acaba fugindo, e o Capitão América também surge aqui, né, do rio Hudson, lá em Nova York, cansado, né, estagnado ali, mas pelo menos a ameaça do Adaptoide, por enquanto, não é mais iminente. Nós vamos ter aqui a edição 85, onde nós vamos ter aqui mais uma história do Capitão América, e essa aqui é a arte de capa, né? Temos aqui a arte de capa, que é a arte aqui da edição 85, né? E aí nós vamos ter aqui o Capitão América enfrentando o Batroc, né? Que o Batroc que quer derrotar o Capitão América, é uma questão de honra para ele. E para isso, para atrair o Capitão América, ele sequestra a Agente 13, que é a Sharon Carter, né? Eles aqui estão começando a ter um romance, começando a se aproximar, e o Capitão América então vai salvar a Agente 13, né, aquela por quem ele está começando a se apaixonar, e tudo isso é um plano do Batroc e da Ima, né, e da Hydra, na verdade. A Hydra está ali, né, por trás disso tudo, esperando, e caso o Batroc não vença, caso o Batroc não consiga derrotar o Capitão América, eles vão atirar no Capitão América e matá-lo, né? E aí a gente vai ver cenas de luta muito interessantes desenhadas aqui pelo Jack Kirby, uma sequência de lutas muito bacana aqui entre o Batroc e o Capitão América. Olha só, uma sequência de lutas muito bacana, com muito movimento, muita ação, tudo aqui ilustrado aqui pelo mestre Jack Kirby, né? O Rei Jack, né? O Rei Jack Kirby aí com a sua arte impressionante. E a gente tem muita ação aqui nessa história aqui do Capitão América, que vai acabar, né, sendo alvejado por tiros, e quase que o Batroc acaba sendo atingido também, só que isso vai gerar no Batroc uma revolta, porque ele quer derrotar o Capitão América sozinho, não com a ajuda de ninguém. E aí ele se junta ao Capitão América para derrotar os agentes da Hydra e salvar a Agente 13, só que sem antes prometer que ele ainda vai voltar e derrotar o Capitão América em outra ocasião, ok? E aí nós temos aqui a nossa edição 86, onde o Capitão América ele vai atuar em um outro país, né, que eles chamam aqui de Yashonka, né? Yashonka, que é um país aqui que estaria construindo um raio poderosíssimo, um raio Z, né? E o Capitão América vai até lá para impedir, né, que esse raio Z entre em funcionamento. Tem um espião lá no exército, né, de Yashonka, né? E esse espião é um agente da SHIELD infiltrado ali. O Capitão América começa a enfrentar todo esse exército, todos esses equipamentos ali desse exército de Yashonka, encontra esse agente infiltrado, só que o agente infiltrado está sofrendo ali de ansiedade, né, ali dizendo que ele não aguenta mais, que ele está com medo, que ele não tem mais condições de agir, e aí o Capitão América se vê sozinho ali, tendo que enfrentar todo o exército, né, e todo esse equipamento ali desse exército de Yashonka, né? E aí no momento que o Capitão América será atingido pelas costas, felizmente aqui esse agente da SHIELD acaba tomando coragem, né? E impedindo, né? Ajudando o Capitão América, né? Matando ali esse cara que ia dar um tiro pelas costas ali do Capitão América. Só que ele acaba sendo morto também, né? Mas é o tempo suficiente para que o Capitão América consiga então destruir esse raio, né? Esse raio Z ali, que seria realmente algo que poderia destruir a humanidade. E o Capitão América destrói esse raio Z com uma bomba atômica. Olha só que loucura. O Capitão América solta ali uma bomba atômica destruindo lá nesse país Yashonka
né, esse raio Z e livrando a humanidade desse perigo iminente aí que poderia destruir todos os outros países, né? Edição 87, nós vamos ter aqui o Capitão América mais uma vez enfrentando alguém que quer descaracterizá-lo, que quer desmoralizar ele. Dessa vez é um ladrão, né? É alguém que está roubando bancos, joalherias, e ele tem uma gangue ali, e ele veste a roupa do Capitão América, né? E as pessoas começam então a ter dúvidas se o Capitão América realmente não se tornou um ladrão, não se tornou um bandido, né? E aí o Capitão América, não vestido de Capitão América, mas de Steve Rogers, né? Ele tem que ir até a delegacia, conversar lá com os agentes policiais, com o delegado, pedir tempo para que o Capitão América possa descobrir quem é esse impostor, só que com isso a população fica dividida, né? Alguns acreditam no Capitão América, outros não acreditam, a polícia está com pressa, mas ao mesmo tempo está ali dando tempo, né, e muito desconfiados de quem é o Steve Rogers, né, enfim, de qualquer forma que o Capitão América acaba descobrindo onde é o esconderijo desse farsante, luta com ele, obviamente, e o vence, porque é muito fácil vencê-lo, ele não é o Capitão América, ele não tem um super soro do super soldado, e acaba então provando ali a sua inocência e mostrando para todo mundo que esse Capitão América que estava roubando bancos e joalherias era na verdade um impostor, né? Temos aqui ainda a edição 88, onde nós vamos ver aqui, né, o Capitão América que está na mansão dos Vingadores. Ele acaba aqui recebendo um chamado do Bucky, olha só, o seu antigo parceiro lá na Segunda Guerra. Ele então, sem hesitar, né, vai atender esse chamado, pega ali um jato dos Vingadores, vai até uma ilha, só que essa ilha ela na verdade tem uma montanha ali que é falsa, né? Na verdade é uma base muito avançada. Dentro de uma bolha, né, que é atraída até essa ilha, está ali o Espadachim e o Poderoso. O Poderoso, na verdade, é o Magnum que nós conhecemos hoje. O Espadachim ele foi um Vingador, o Magnum também é um Vingador até hoje. O Espadachim ele foi um Vingador, foi casado com a Mantis, né? A Mantis, que é essa personagem que vocês conhecem do filme aí, dos filmes Guardiões da Galáxia, né? E ele morreu em combate, né? O Espadachim. Eu lembro que eu tenho esse quadrinho da morte do Espadachim, que saiu em Heróis da TV pela editora Abril, os formatinhos da editora Abril. E aí, o Poderoso e o Espadachim são atraídos a essa ilha também para que eles lutem contra o Capitão América. O Capitão América chega nessa ilha, né, entra nessa montanha artificial e lá dentro ele acaba tendo que enfrentar o Espadachim e o Poderoso, que nessa época aqui eram criminosos, né? E aí o Capitão América vai vencer, obviamente com uma certa dificuldade, vai vencer os dois ali. E no final ele vai ter uma surpresa, porque o cabeça por trás disso tudo, né? Ele acaba se revelando para o Capitão América, e o Capitão América fica muito, muito surpreso de quem é esse cidadão. Para mim, né, isso vai ser revelado na próxima edição, que é a quarta edição, última e quarta edição por enquanto aqui, né, da série cronológica do Capitão América pela coleção clássica Marvel. E eu acredito que esse vilão, né, que está por trás disso tudo aqui é o Caveira Vermelha, né, que tem esse círculo, né, esse cubo aqui, que ele acaba prendendo o Capitão América também, e ele diz que ele tem capacidade de colocar a cidade de Nova York inteira dentro de um cubo como esses aqui, de uma esfera, na verdade uma esfera, não um cubo, uma esfera como essa aqui, né? E aí termina nossa história aqui com esse suspenso de quem é esse cabeça, quem é esse cara, quem é esse sujeito, quem é esse vilão que estaria por trás dessa ilha, dessa esfera capaz de aprisionar o Capitão América, capaz de aprisionar toda a cidade de Nova York. Eu aposto que é o Caveira Vermelha. Enfim, contanto que diz aqui, a seguir de volta dos mortos. Seria o Buck? Acredito que não, acredito que seja o Caveira Vermelha mesmo. E no final aqui nós temos capas belíssimas aqui do Jack Kirby, né? Capas lindíssimas aqui dele, com muita cor, né? Cores vivas. Temos aqui originais aqui do Jack Kirby, né? Belíssimos também. E é isso aí, terminou a nossa edição aqui, a edição 51 da coleção Clássica Marvel e a terceira edição do Capitão América pela série cronológica. Pessoal, obrigado por assistirem, um grande abraço e fiquem com Deus.